perspectivas que tranquilizam quem está chegando e quem já está por aqui há 10 anos, como o Lucas. Tem gente que chega aqui e fala, vou ficar 3 anos, vou só trabalhar, vou juntar o máximo que eu der e vou voltar pro Brasil, né? A maioria vem com esse pensamento, eu também vim. Mas os planos mudaram e Lucas passou a investir na permanência. O dinheiro guardado virou casa, carro e viagens. E o Brasil ficou só na saudade. O que é que pesa mais aqui? O que é a saudade? É a família? É a saudade da família mesmo. Se emociona, né? Porque na verdade não dá pra você ter tudo, né, na vida. Às vezes você tem que fazer as escolhas, né? Hoje eu tô com a família aqui, a minha família é 4 aqui, né? Tipo, mais próximo, né? Os 2 filhos e a esposa, só que lá ficou a mãe e os irmãos, né? Então Para diminuir essa distância, há 5 anos resolveu levar a rotina do Japão para a internet. Desde os passeios com a família até o trabalho no frigorífico. 7 anos já que eu trabalho como desossador, eu aprendi essa profissão aqui mesmo. Agora a gente vai arrancar o filé mignon do porco, que seria aqui no Japão se chama hirei. Os vídeos atraíram cerca de 200 mil seguidores de olho nas peculiaridades da cultura japonesa. No banheiro da casa, chuveiro e vaso sanitário ficam em ambientes diferentes. A geladeira parece um armário. E como as portas são baixas, o Lucas tem que ficar sempre atento. Isso sem falar no cardápio. Eu não sou chegado na comida japonesa não, cara. Não tem como. Feijãozinho não pode faltar aqui em casa, não. Só que o arroz é sem sal. O arroz é sem sal, mas se acostuma. Esse tipo de adaptação não foi difícil para as gêmeas Marta e Márcia, que por 8 anos viveram no Japão. A dificuldade foi guardar dinheiro. Como acontece no Brasil, as mulheres no Japão ainda ganham menos que os homens, apesar das longas jornadas de trabalho. Eu trabalhei num setor que produzia baterias, fazia serviços, na verdade, que eram feitos por homens, né? Carregava peso, fazia manutenção de máquinas. Enquanto que tinha homens que ficavam sentados no meu lado, juntando 2 pecinhas, apertando o botãozinho e ganhando o dobro. Apesar de serem filhas de japoneses e falarem o idioma perfeitamente, elas contam que sofreram discriminação por serem estrangeiras. Inclusive, mesmo tendo meu nome japonês, não era utilizado lá. Lá eles me chamavam com meu nome português. Porque existia um certo preconceito? Sim, na verdade é um preconceito, né? Quando veio a crise mundial de 2008, elas decidiram voltar para o Brasil. Era hora de deixar a fábrica e investir o dinheiro que juntaram em um novo sonho. Formadas em artes plásticas, Marta e Márcia abriram o próprio negócio em São Paulo, onde vendem carteiras, agendas, caixas, bolsas e enfeites feitos à mão. Realizar sonhos, por sinal, é uma característica que une aqueles que foram, os que já voltaram e os que ainda querem ir para o Japão. Na reportagem de amanhã, você vai ver histórias de decassegues brasileiros que mudaram de vida. Mas só a 3ª geração que conseguiu montar a empresa no Japão. E hoje ele tem orgulho da gente porque a gente é brasileiro e tem funcionário japonês. Marcos e o irmão foram para o Japão com uma ideia na cabeça. Lutadores de jiu-jitsu, eles esperavam aprender com os mestres. Mas o sonho, por pouco, não virou pesadelo. Eu não queria que meu irmão ficasse trabalhando também na fábrica, que era muito puxado. Ele trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. E depois ele ia para academia, ele dava aula das 8 às 10 e depois ia para casa descansar. Então, ele praticamente de segunda a sábado ele não tinha tempo nenhum. Além disso, chegaram numa época difícil. Isso foi em 2008. Aí a minha família é tão azarada que em 2008 foi quando teve a crise mundial, né? E aqui no Japão, 60% dos brasileiros perderam emprego, né? E aí eu também fui cortado da fábrica nessa época. Desempregados precisaram da ajuda de amigos para voltar para o Brasil quando o pai faleceu. E foi justamente por causa do pai, com quem aprendeu a lutar jiu-jitsu, que Marcos resolveu tentar a sorte no Japão mais uma vez. Retomou os treinos e logo vieram os títulos e o reconhecimento. Com o dinheiro conquistado no esporte, montou uma rede de academias com franquias no Brasil e no Japão. Esses dias até meu avô falou, né, que ele é japonês, os filhos, entre aspas, assim, são japoneses, porque é 2ª geração,
Mas só a terceira geração que conseguiu montar a empresa no Japão. E hoje ele tem orgulho da gente porque a gente é brasileiro e tem funcionário japonês. Né? E não é difícil encontrar brasileiros se dando bem por aqui. Afinal, são quase 200 mil. Colônia maior que essa só nos Estados Unidos. Que a tecnologia que revolucionou a forma de registrar imagens no mundo veio do Japão, a gente sabe. O que vocês não imaginam é que por trás desse design está um brasileiro. Qual que foi a sua função em toda essa mudança na forma de operar essa máquina aqui, Eduardo? A função era que simplesmente, como eu fotografo, eu tenho horror de pegar a câmera e tentar ficar mudando os settings e parar o processo de registrar, desce a desce câmera, e voltar. sobe, desce. Então, dentro da toda a série de iOS, foi uniformizar uma forma ergonômica que você segurando a câmera, sabendo que todas têm a mesma posição, você pode controlar sem olhar para a câmera e continuando o processo de fotografar. O Eduardo ajudou a desenvolver ao menos 12 câmeras fotográficas vendidas no mundo. Mas o sucesso não veio assim facilmente. Logo que chegou ao Japão, ele trabalhou como cozinheiro. Não deu muito certo. A cozinha era menor do que uma cozinha de barco. Era quente para burro, o pessoal enchendo, pedindo porque está atrasado. Eu comecei a jogar o ovo em todo mundo e já nunca mais voltei. Mas não demorou e o Eduardo foi para a publicidade e voltou a trabalhar como design gráfico, como já havia feito no Brasil. Nas horas de lazer, criou um livro digital interativo que logo chamou a atenção de editoras americanas. Desde o lançamento, já vendeu 42 milhões de cópias. Hoje em dia, Eduardo toca os negócios de casa, mas não pensa em deixar o Japão. Pra você ter uma ideia, quando minha filha nasceu, ela era bebê e teve uma febre desgraçada com o pai de primeira viagem, a gente não sabia o que era, ficamos desesperados, chamamos a ambulância. Do tempo que a gente desligou o telefone e os paramédicos estavam em casa, não deu 3 minutos. Em 10 minutos, a gente já estava com ela no hospital. Quer dizer, é um tipo de atendimento que você não encontra, não é só no Japão, você não encontra em nenhum lugar do mundo, é muito, muito especial. Ele trabalhou duro nas fábricas japonesas por 8 anos e decidiu voltar para casa. Nós estamos na Liberdade, o principal bairro japonês aqui do Brasil. E na hora do almoço é assim, calçadas lotadas, ruas movimentadas, de descendentes de orientais e também turistas querendo conhecer um pouquinho da culinária japonesa que se faz por aqui. A ideia é fazer os clientes viajarem para o Japão através dos sabores. Às vezes você come alguma coisinha em um lugar, você lembra daquele certo momento que você estava em certo lugar, né? Então eu acho que isso que eu tentei trazer um pouquinho para o restaurante, que às vezes de você experimentar um prato e trazer lembranças. Para isso o cardápio vai muito além do rodízio de sushi, que é febre no Brasil. Você já comeu carê? Esse prato aqui é bem popular lá no Japão, acompanha arroz, o gohan, né, com um creme de curry. Esse prato se chama tonkatsu carê, que ele acompanha o lombo empanado. E esse seu é um ebi carê. Posso experimentar? Por favor. É um caldo muito bom, levemente apimentado. Sem o camarão já tá... Nunca pensei em misturar um camarão empanado com creme de cenoura e batata. E fica uma combinação incrível. Fica legal, fica muito gostoso. Bom, vou ter que parar por aqui, gente. Obrigado, hein? Próximo domingo no Show do Esporte, Salve família do skate! Bob Burnquist abre a Dreamland para grandes atletas do skate mundial no desafio Mega Rampa. A pista mais radical da modalidade tem a altura de um prédio de 9 andares. E os skatistas vão se jogar para manobras radicais em busca da vitória. Não perca! Desafio Mega Rampa é Band. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim.
Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Hoje, às 4 da tarde, o tricolor paulista luta para se manter líder e o carioca quer mais uma vitória seguida. São Paulo e Fluminense, ao vivo. Brasileirão Sub-20 é Band. Pouco a pouco, os primeiros raios de sol nos apresentam o mais antigo bioma brasileiro. Localizado na região centro-oeste do país, o Cerrado ocupa uma área equivalente a quase 1/4 do território nacional. O Cerrado tem conexões desde a Venezuela, Bolívia, até o centro do Brasil, se conectando com o Nordeste brasileiro, a Caatinga. E o Cerrado é um bioma que tem uma riqueza de espécies muito grande, né? Nosso destino é uma das regiões mais preservadas do Cerrado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Uma área de proteção que ocupa pouco mais de 10% do bioma. De Brasília, a capital do país, percorremos 230 quilômetros até chegar à cidade de Alto Paraíso de Goiás, porta de entrada para o parque, e um dos 8 municípios que compõem a Chapada dos Veadeiros. Do alto de imensos paredões rochosos, a água cristalina jorra em quedas d'água que podem atingir mais de 100 metros de altura. O Cerrado é o berço das águas, onde nascem 6 das principais bacias hidrográficas brasileiras. Quem nos ajuda a conhecer algumas dessas belezas é o velho Joey, que há 20 anos trabalha como guia de turismo na região. Eu vim para passar 5 dias, estou praticamente há 25 anos aqui. O lugar me prendeu magicamente pelas belezas cênicas e como eu fazia saltos ornamentais, os paredões me deu possibilidade de continuar saltando. O Parque da Chapada dos Veadeiros tem mais de 2.000 cachoeiras catalogadas. Algumas podem ser facilmente acessadas, como a de Louquinhas, que tem estrutura para os visitantes caminharem até poços de água cristalina. Mas quem quiser chegar até as cachoeiras precisa ter disposição para encarar a trilha. Este casal de holandeses escolheu a Chapada como primeiro destino para conhecer no Brasil. We also heard that Chapada is very beautiful. Big landscapes, a lot of crystals. I think it's beautiful. Trilha após trilha, a demora e o cansaço são sempre recompensados por muita beleza. Parece que vai recarregando as energias, assim, então sem dúvida nenhuma é uma forma da gente realmente colocar as coisas no lugar, a cabeça no lugar e voltar carregado. A cada lado que você olha tem uma coisa bonita, que seja um cerrado, uma cachoeira, uma montanha, as estradas,
as veredas. Então tudo que a gente olha tem uma natureza, uma beleza diferente e tudo combina. Mais de 10 mil espécies de plantas podem ser vistas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Metade delas só se encontra aqui. Tem uma riqueza, uma biodiversidade muito grande, né? Por isso que o Cerrado brasileiro é considerado a savana mais biodiversa do planeta, de todas as savanas. Desde 2001, o parque é considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A partir do momento que eu acordo, eu já mando um sorrisão, assim, acho que essa energia vem do lugar, independente da beleza cênica, que já te dá uma felicidade extra, né? No fim do dia, mais uma vez a natureza se encarrega do espetáculo. À noite é a vez deste palco, chamado Cerrado, ser tomado pela música. A cultura local é mais um elo que se forma entre a Chapada dos Veadeiros e os seus viajantes. Uma infinidade de plantas exóticas. Mais raros e de águas cristalinas. São muito mais do que 1000 cachoeiras conhecidas, né? Fora o que não se conhece. Essa é a Chapada dos Veadeiros. Na Chapada dos Veadeiros a gente tem espécies de plantas que só ocorrem ali. Tem algumas espécies de animais que já desapareceram de outros lugares e de outras regiões completas do Brasil já não existe mais e a gente ainda tem ali. Um paraíso natural localizado no estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil. São cerca de 80 mil visitantes por ano. Sim, ele chegou dia 12, ele comprou um terreno. Tem gente que vem e não quer mais ir embora. Chapada é um lugar muito singular, é um lugar de encontros, é um encontro de cristais, é um encontro de águas, é um encontro de energia. São pessoas que decidem fazer da Chapada dos Veadeiros o seu lar. Nós somos facilitadoras de êxodo urbano. Eu vou realizar esse êxodo e quero contagiar outras pessoas. Ainda no século passado, por volta de 1910, atraídos pela descoberta de uma imensa jazida de cristal, garimpeiros de todo o país se instalaram na Chapada dos Veadeiros. Era um garimpo manual, né? A extração do ouro, depois a extração de cristais, diamantes, é algo que era em pequena escala. Mais de 100 anos depois, a migração continua. Mas hoje o perfil de quem decide se mudar para essa parte isolada do Brasil é bem diferente. O ano passado eu já estava pensando que essa coisa do centro urbano já não estava fazendo sentido para mim. Eu morei a minha vida inteira em São Paulo, metade, depois metade no Rio de Janeiro, passei um tempo em Nova York, sempre grandes centros urbanos. Em 2002, Daniele desembarcou pela primeira vez na Chapada dos Veadeiros. Tinha 20 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. Foi paixão à primeira vista. No ano passado, ela e outros 5 amigos compraram um enorme terreno cercado de água e muito verde. Eu me apaixonei pelas pessoas da terra, pelos garimpeiros fundadores, pela geração seguinte, fiz muitas amizades. Alexandra é amiga e sócia de Daniele no terreno de quase 50 mil metros quadrados que compraram.
O meu sonho era comprar um terreno na beira de rio. Que eu acho que uma das coisas mais poderosas aqui da Chapada são esses rios limpíssimos, cristalinos. Sonho realizado. Que é o quintal da minha casa. Eu acho que essa é uma das maiores alegrias de ter esse terreno, é poder acordar e vir correndo para o rio e dar um mergulho e banhar no rio. Além de jornalista, Alexandra também é professora de yoga e planeja trabalhar com turismo nos próximos anos. Reflexões que para alguns resultam em uma mudança, não somente de endereço, mas de filosofia de vida. Essa transformação está acontecendo dentro das pessoas, dentro das empresas, das organizações de uma forma geral, né? E essa transformação é fundamental para uma nova sociedade, né? Que descentraliza um pouco. Acho que a descentralização é fundamental para uma nova economia e eu acho que a gente está indo por um caminho muito positivo, né? No que tange ocupar de uma forma mais sustentável e conseguir colaborar mais com cidades pequenas do interior do Brasil. A savana, com a flora mais biodiversa do planeta, impressiona por sua exuberância. Estamos falando do Cerrado, bioma presente na Chapada dos Veadeiros, localizada no estado brasileiro de Goiás. São 12 mil espécies de plantas, animais raros e mais de 1000 cachoeiras. Na corrida de preservação do Cerrado, agricultores e pesquisadores se unem em um trabalho valioso. A gente tem uma meta que é plantar cerrado na mesma quantidade de estrela no céu. Uma coisa infinita, né? O trabalho de Claudiomiro é coletar sementes nativas do Cerrado. Mas a semente é bem pequena e dá muita semente. A gente consegue fazer recuperação de cerrado introduzindo sementes de gramíneas nativas, de arbustos e de árvores. A cadeia começa com os coletores, né, que vão para campo, coletam as sementes. Em seguida, essas sementes são beneficiadas, comercializadas. Doutora em recuperação ecológica, Alba faz parte de um grupo que há 8 anos pesquisa como recuperar o cerrado. O cerrado ele é um contexto completamente diferente de você recuperar uma floresta. Na recuperação de floresta, você introduz árvores. O cerrado é uma savana, então além de árvores, ele também tem um componente arbustivo, um componente graminoso, as gramíneas nativas, os arbustos, que também precisam ser introduzidos nessa área. Com um método desenvolvido pela bióloga, no lugar das mudas das plantas, são utilizadas as sementes. A gente só imita a natureza, e a natureza lança semente na área, então a gente lança também. Preservar o cerrado é sinônimo de garantir água na região. Água pura e cristalina. Aliás, é o que faz da Chapada dos Veadeiros um santuário para o pato mergulhão. E ele só vive em rio como um bom indicador de qualidade do ambiente, ou seja, rio de águas cristalinas, rios de corredeira, intercalado por remansos. E águas não muito profundas, porque é onde ele consegue ver a presa, o peixe que ele pesca. Então ele é um predador visual, mergulha, pesca. A ave aquática que vive no Cerrado brasileiro é considerada a mais ameaçada das Américas e uma das 10 mais ameaçadas do mundo. A gente tem espécies como o pato mergulhão na Chapada, que depende de ambientes de corredeira. Se a gente começar a parar esses ambientes, a alterar muito esses rios, as espécies vão ser extintas, né? Fernando é biólogo e participa de um projeto para a preservação do pato mergulhão. Nosso trabalho de campo é identificar ninhos na natureza, monitorar o casal e o ninho. Uma vez que o ninho está ativo, ele vem a se reproduzir, é monitorado os dias de
incubação, né, que a fêmea está ali chocando os ovos. Em 1.000 quilômetros de rios da região, poucos animais foram encontrados, de 30 a 50 patos. É muito pouco, porque a gente tem um dado bem técnico que ele habita em trechinhos de 10 quilômetros de rio. Né? Então, em 1.000 quilômetros de rio, a gente teria que ter pelo menos 100 casais, 200 indivíduos. Não estamos falando somente de uma espécie, mas de um bioma riquíssimo e depende da ação do homem para continuar existindo. Qual é o sentido da vida? Para que você está aqui? É importantíssimo você, senão você passa uma vida dormindo, sonâmbulo, como eu digo, né? E a gente veio aqui para aprender um monte de coisa. Conexão direta com a natureza, potencializada por uma aura mística. Energia concentrada na água das cachoeiras. A pureza do ar.